Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem, apesar da pandemia estar um pouco grave. Espero que estejam bem. E vamos a mais uma atividade. Então, olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje avançaremos um pouquinho em nossos estudos e aprenderemos mais sobre o período composto. Então, na semana passada, nós vimos sobre o período simples e o período composto. Qual que é a diferença entre eles? O período é uma frase organizada em oração ou orações, então podendo ser simples quando possui apenas uma oração. Se ele é composto, é porque ele possui duas ou mais de duas orações. O período simples foi estudado por vocês até quase o fim do 8º ano. Agora vamos conhecer como o período composto pode ser estudado. No período simples, a gente já sabe o período simples, né? Vocês já sabem. Tem sujeito, tem predicado. Dentro do predicado tem verbo ou locução verbal. Dependendo do verbo, ele pede um complemento, ou às vezes tem verbo que não pede complemento. Se ele tem complemento, ele pode ser esse complemento chamado de objeto direto ou objeto indireto. Então, isso tudo a gente já estudou bastante. Bom, agora a gente vai estudar sobre coordenação ou subordinação. O que é isso? Então, dentro do período composto, quando eu tenho uma oração e eu tenho outra também, ou mais até, mas vamos falar quando tem duas, por enquanto. Se eu tenho uma oração e eu tenho outra oração, existe uma relação entre elas. Essa relação entre elas pode ser de independência ou pode ser de dependência. Uma pode ser independente da outra ou uma pode ser dependente da outra. O período composto por coordenação é aquele em que as orações apresentam independência. Então, a coordenação significa independência sintática. Eu falo que é independência sintática, dos termos sintáticos. O que isso significa? Significa que cada oração, o verbo, tem o seu próprio sujeito, se houver, né? Porque às vezes tem orações que não tem sujeito. E complemento, mas eles não são ou não possuem verbo. Então, vamos ao exemplo. O homem levou o carro. Percebe que aqui eu teria um período simples se eu tivesse acabado aqui. Mas não, eu tenho mais um trecho até o final desse período, então esse é um período composto. O homem levou o carro, mas não o roubou. Então, eu tenho aqui uma oração em torno desse verbo e eu tenho aqui uma oração em torno desse verbo aqui. A primeira oração, sujeito, homem, verbo, levou, objeto direto, o carro. O homem levou o carro. E a segunda oração, sujeito oculto, o homem, porque quem roubou já estava oculto aqui. Né? Mas isso não significa que tem um sujeito, que um sujeito é dependente do outro. Significa só que ele está oculto, escondido. Não foi falado novamente para não ficar repetitivo. Poderia ter escrito: o homem levou o carro, mas o homem não o roubou. Mas é só uma questão de repetição, foi evitada. Então, o sujeito oculto, o homem, o objeto direto, o, né, que no caso aqui seria o carro, mas também foi evitada a repetição pelo pronome o, e o verbo é roubou. Observem que cada oração, né, verbo, tem o seu próprio sujeito e complemento, que é o objeto direto. E eles não são um verbo e nem contêm um. Tá certo? Já o outro tipo de período é o período composto por subordinação. Nele, as orações funcionam como termos de outras, havendo uma relação de dependência entre as partes que constituem o período. Então, prestem muita atenção. O homem pensou que o patrão tivesse viajado. O sujeito da... Então, a gente tem aqui a primeira oração. O homem pensou. E aqui eu tenho a segunda oração. Que o patrão tivesse viajado. Aqui essa oração tem esse verbo aqui como o verbo da oração. E aqui a gente tem essa locução verbal. Sujeito, o homem. Verbo, pensou. Complemento do verbo pensar é
que o seu patrão tivesse viajado. Percebam que é o seguinte, qual que é o complemento dessa primeira oração? O complemento, ele está na forma de uma oração, que o seu patrão tivesse viajado. O homem pensou o quê? Lembra que a gente faz a pergunta o quê para o objeto direto? O homem pensou que o seu patrão tivesse viajado. Então, como a gente tem uma oração inteira exercendo a função de objeto, que faz parte dessa aqui, então elas são dependentes uma da outra. Se o meu verbo precisa de complemento, então ele precisa, é necessário. Pensou o quê? O homem pensou que o seu patrão tivesse viajado. Então, se eu tirar essa oração daqui, essa aqui vai ficar incompleta. Elas são dependentes uma da outra, elas dependem uma da outra para ter sentido e sintaticamente. Então, reparem que o verbo pensar tem sentido incompleto, como eu já disse, e precisa de um complemento. Esse complemento, então, o qual contém uma locução verbal. Por isso, esse período é chamado de subordinado. Então, a gente percebe que esse complemento tem aqui, ó, um verbo. A gente percebe que isso daqui tudo é uma oração. Então, esse período aqui, ele é um período subordinado. É um período composto por subordinação. Esse aqui, assim, era um período composto também, duas orações, mas ele é composto por coordenação, certo? Bom, vamos praticar um pouco? Lembrem-se de primeiramente grifar os verbos, pois isso tornará a resolução dos exercícios mais fácil. Grifar os verbos é muito importante, facilita muito na resolução dos exercícios. Bom, o primeiro exercício aqui é para você identificar. Diga se os períodos abaixo são compostos por coordenação ou subordinação. Vou fazer o primeiro aqui com vocês. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Se eu fosse grifar os verbos, eu grifaria. Vamos grifar aqui. Não tenha receio. Verbo ter. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Protegerei também é verbo. Você vai olhar. Não tenha receio, né? Não tenha receio seria você, tu, né? Não tenha receio, então quem que tenha receio? Você. Esse você está oculto. Então, sujeito oculto. O verbo está aqui. E qual que é o complemento de ter? Receio. Não, você não tenha receio, né? Você, no caso. Bom, esse não aqui é o nosso advérbio, né? Que tem aqui, dá um sentido, uma circunstância a esse verbo aqui. Essa é a primeira oração. Ela não tem dependência sintática dessa daqui. Eu posso dizer não tenha receio sem depender dessa daqui. Vamos ver essa outra. Pois eu a protegerei. Quem protegerei? Eu. Então, eu é sujeito. Protegerei quem? Eu a protegerei. Esse a aqui é o meu objeto, é o complemento do verbo protegerei. Protegerei a quem? Protegerei a você. Protegerei ela, no caso, né? Então, isso daqui a gente vê que é formado, é um período que tem coordenação, período composto por coordenação. Então, você vai e escreve aqui na frente, coordenação. Somente isso. Prestem atenção, pois existe uma conjunção, né? O que é a conjunção? É a palavrinha que une esses períodos. Pode ser que não tenha, como nessa que eu acabei de falar com vocês, tem só uma vírgula marcando ali a separação de uma e outra, mas muitas têm a conjunção. E essa conjunção que é muito importante. Prestem muita atenção nisso. Bom,
tem até a letra P, tem muitos para vocês identificarem. Você só precisa classificar, mas como eu disse, você tem que fazer uma análise, olhar com cuidado e depois classificar. Bom, os exercícios complementares aqui, também muito importantes, são os seguintes. Na fala, então estamos condenados, existe uma locução verbal. Portanto, o período é... existe uma locução verbal aqui. Então, estamos condenados. Existe verbo aqui, e esse verbo, ele vem acompanhado, são dois verbinhos ali, com sentido de um só. Então, vocês vão dizer, se existe uma locução verbal, ele é período simples ou composto? Se essa locução verbal não conta como dois verbos, ela conta como um, tem o sentido de um. Então, simples ou composto? Complete a lacuna. Uma oração geralmente é constituída de um... Então, o que a oração é constituída? De um, né? Uma palavrinha aí você vai completar. Complete os espaços com as informações corretas. O período simples possui uma... Você vai completar esse espaço. Ao passo que o período composto possui... né? Você vai completar. O período simples possui tal... E o período composto possui... Então, o período simples é chamado de simples por causa de... A gente já falou lá em cima. E composto, só relembrando a matéria da semana passada. Reescreva o período prometo que vou mudar, empregando o substantivo mudança no lugar da oração subordinada que vou mudar. Então, vai ficar prometo, mudança. Em prometo que vou mudar, que oração está completando o sentido do verbo prometer? Prometo, mudança. Prometo, no caso ali, está em forma de oração, que tem verbo. Mudança é substantivo, mas vou mudar é verbo. Então, que oração que está completando o sentido do verbo prometer? Observe a tirinha abaixo. Não estudou o capítulo 3 do livro? Eu tentei, mas a editora usou um fixador de letras vagabundo. Aí, quando eu abri o livro, as letras caíram todas no chão. Eu devia usar desculpas menos criativas, né? Ele foi para a diretoria. Aprendemos que o período pode ser simples ou composto. Como se classifica o período do primeiro quadrinho? Então, esse aqui é um período simples ou composto? Você vai dizer. E na letra B, né? Aqui da letra A. No segundo quadrinho, há o período. Eu tentei, mas a editora usou um fixador de letras vagabundo. Diga se ele é composto por coordenação ou subordinação. Então, ele é um período composto, já está dizendo aqui, mas existe uma relação sintática entre as orações ou elas são independentes? Elas são dependentes ou são independentes? É coordenação ou subordinação? Tá? Vocês vão fazer essa análise aqui no final. Bom, é isso. Essa matéria pode gerar um pouco de dúvida, vocês podem me procurar, mesmo eu não estando no grupo de vocês, eu não estando responsável pelo grupo de vocês podem me procurar quando quiser. Só digo para vocês que eu tenho preferência pelo período da tarde, tá bom? Podem me procurar de manhã, mas geralmente eu respondo à tarde, tá? Então, um abraço a todos e que a gente siga com saúde e sigamos aprendendo, fazendo os exercícios sem desanimar. Um beijo a todos.